Fala pessoal, o GM aqui, bora para o nosso episódio de hoje da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar, estamos aí com 2.812, estamos aí no best aí da conta, nosso maior rating. Vamos lá, vamos ver se conseguimos aproximar um pouco mais ali dos próximos colocados do ranking. Inclusive, depois da partida, vamos ver como que tá esse ranking, que tem alterações por ali, teve algumas mudanças. Bora lá, bora começar então, vou lançar o desafio. O desafio tá lançado, procurando um adversário que tem aí mais de 2.412 de rating. Vamos ver quem que vai aparecer aqui pela frente. Que eu já joguei com ele alguma partida. Eu joguei 2 partidas já. Ele tá jogando aí a defesa Petrov comigo. O que vamos jogar hoje contra a Petrov, hein? Eu vou jogar tomando em E5. Ele jogou com D6 rápido. Vou fazer agora o cavalo C3. E aí ele volta o cavalo para F6. Geralmente tomam em C3. Vamos jogar D4. Por D3. E aqui eu acredito que faz sentido jogar um H3 primeiro, antes de rocar, para ele não ter uma casa tão boa assim para colocar esse bispo. Bom, e aí ele faz H6. O normal seria eu jogar roque agora, né? Esse seria o lance normal de fazer. Mas eu tô cogitando a possibilidade de desenvolver bispo F4 e dama D2 para poder jogar G4. Mas ele vai jogar um torre 8 rápido, né? Então teria que ser um bispo E3 e dama D2. Será que é viagem demais isso daqui? Porque aí eu consigo explorar o H6 que ele fez. Vamos lá, deixa eu desenvolver esse bispo para E3. Dama D2, bispo F8, roque. E aí eu tô jogando G4 e G5. Não parece ruim essa ideia, hein? Vamos lá, vou jogar dama D2 primeiro. Porque o H6 é um lance que compromete um pouco o roque dele, pois eu tenho esse ponto de contato, né? Vamos rocar grande, então, dar uma desequilibrada boa na partida, jogando esse lance. E agora eu tenho essa ideia de G4 e G5. Pensando se eu preciso evitar cavalo B4 ou não, que cavalo B4 é uma ideia dele. Por exemplo, se G4, cavalo B4, G5, toma, toma. Vou jogar o G4, vamos lá. Ele veio com o cavalo B4, pensando em já jogar o G5, ainda que tome em D3, parece algo razoável aqui, pois vai abrir a coluna G. E a outra possibilidade seria jogar um bispo C4 também. Bispo C4, D5, bispo B3. E se cavalo E4, vou tomar em E4. E parece que perde um pouco o sentido até. Se eu jogar a torre G1 preparando... Bom, tem muitas opções agora, né? Vou jogar G5, vai. Vamos jogar o G5 direto. Ele jogou tudo muito rápido, né? Eu tô gastando bastante tempo aqui nos primeiros lances. Mas a posição parece interessante até depois desse G5. Que eu vou abrir a coluna G, talvez eu tenha algumas possibilidades de ataque por aí. Bem que eu estou cedendo aí o bispo branco, que seria uma peça importante no ataque. Mas, bom, tá chegando a coluna G ali, uma torre em G1. Talvez algo aconteça por ali, assim eu espero, né? Vamos ver como vai ser isso. Pois, bem, se ele tomar em G5, eu acredito que eu tomo de bispo para manter a cravada aí do cavalo de F6 e de repente passar a dama para F4, passar ela para H4. Digamos que jogue peão toma, bispo toma, cavalo por D3, dama por D3. Ele veio com uma ideia diferente já, que eu não estava esperando, que é essa ideia de cavalo D5. Pois se eu tomar em D5, cavalo toma, toma em H6.
Se tomar em E3, eu posso até tomar em G7 intermediário. Toma em D1, toma em F8, né? Bom, vamos lá. Vou começar tomando em D5. Agora acredito que eu possa tomar esse peão em H6. Ele veio com cavalo E3. E aqui que eu estava pensando na ideia do intermediário tomando em G7. Porque eu acredito que eu vou ter uma compensação bem interessante depois disso. Toma em G7, se toma em D1, eu tomo em F8 com cheque. Rei por F8, dama H6, rei E7, toma em D1. E ele tá com o rei muito aberto, né? O rei tá muito exposto por ali. Vamos lá, eu vou tomar em G7. Tomar em G7 primeiro. Caramba, ele tá jogando muito rápido, né? Impressionante. Tá jogando muito rápido. Tomar aqui em E3. Agora ele vem com essa ideia de pressionar E3. Eu posso defender, às vezes, com torre de D1 e depois tentar tirar o meu rei. Pode ser uma ideia. Eu vou jogar esse lance primeiro, torre de D1, defendendo. E depois eu posso pensar em ideias como dama G2 para sair dessa diagonal. Ele veio com dama E7. E agora eu vou tirar o meu rei para B1. Tiro o rei para B1, porque se ele tomar em E3, aí vai ficar esse bispo cravado. Por mais que ele recupere o peão, ele vai ter problemas com o rei. Que minhas peças estão chegando ali. Vai chegar o meu ataque. E aí a posição parece complicada para ele. E no fim eu tô ameaçando jogar um dama G2, E4, se necessário, ficar com o peão a mais e continuar atacando. Se a gente comparar os reis, é sempre importante no meio jogo, durante uma partida, você, para avaliar a posição, comparar a segurança dos reis. E aqui, se a gente comparar a segurança dos reis, o meu rei ele está muito mais seguro do que o rei dele. É claro que tem que levar em consideração outros elementos aí do jogo também, mas o rei ele tem um papel importantíssimo, né? Bom, e agora, como vamos seguir aqui? Pensando na ideia de tirar a dama, não sei se dama G2 ou dama F2, pois dama G2 ele vai jogar RH8. Minha dama não tá passando para lugar nenhum. Acredito que eu vou de dama F2. Vamos de dama F2, porque às vezes com dama F2 essa dama pode passar por uma casa mais interessante. Por exemplo, seria muito legal se eu conseguisse jogar um cavalo G5 em algum momento, H4 e cavalo G5. E na pior eu tô avançando aqui E4, E5 para ficar com esse peão a mais. Surgiu uma outra ideia aqui que é jogar um cavalo H4 para cavalo F5 também. Não posso descartar essa possibilidade aqui. Que o cavalo chegando em F5 ele vai criar umas ameaças bem interessantes, aí, umas ameaças difíceis dele defender. A posição está caminhando bem. Ele tem esse dilema aí de tomar em E3, mas eu acho que perde agora, né? Porque se ele toma em E3, eu tenho até torre por, dama H4 cheque. E daí, se rei G7 leva a torre G1, se jogar um rei F8, ele vai levar um torre E1, seguido de dama H8, mate. Então nem pode tomar em E3, porque antes ele até poderia cogitar essa ideia, seria uma ideia bem arriscada, mas dava para ele cogitar. Agora a tomada em E3 ela simplesmente perde. Um lance que eu pensaria seria a dama F6. Dama F6 acredito que é um lance. Ele jogou cavalo, ele jogou rei H8, né? Hum,
Pensando em cavalo H4, com essa ideia de levar o cavalo para F5. E cavalo H4 eu evito dama F6 também. Vamos lá, eu vou de cavalo H4. E se dama G5, eu tenho sempre torre G1. E aí a dama não tem uma casa boa para ir depois. E agora eu posso pensar nesse plano de levar o cavalo para F5. Pode ser uma ideia, né? Cavalo F5, toma, dama toma. Ele joga um torre G7. Vamos lá, vou jogar cavalo F5. Se bem que cavalo F5... eu ia falar cavalo F5, ele tinha um dama F6, que dava para pensar nesse lance. Temos aí um bicho de cores opostas agora, onde a posição dele acaba sendo bem perigosa. Bom, talvez H4 para evitar dama G5. Se jogar bispo E3, eu tenho torre H3. E tá caindo essa peça. Ele não tem uma casa tão legal para dama. E eu posso ter umas ameaças, dependendo de como ele jogar. Eu tenho um dama H5. Que é uma possibilidade. Igual torre G8, talvez dama H5 já seja ganhador já. Porque aí se dama F6 tem torre F1 e se dama E6 eu vou ter um bispo F5. A dama não consegue mais defender o bispo de H6. Não tem esse problema. Posição complicada, hein, pra ele. E talvez eu jogue um lance tipo um A3 em algum momento, só para dar um respiro pro rei e não levar mais temas de mate na oitava fileira. Ainda que eu tenho ameaça de dama H5 direto, né? Tô com essa ameaça aí que ele tem que resolver já. Porque dama H5 é aquilo, se dama F6 leva a torre F1 e se dama E6 tá levando o bispo F5. Ainda vai ter um dama F6. Mas tá por um fio ali, tá por um fio de perder essa peça com o dama H5. Ele jogou dama E6. Eu vou seguir com a ideia de dama H5. Criando uns temas aí no bispo de H6. Porque dama G4 tá caindo em H6. E talvez eu possa ir aos poucos. Por exemplo, vou jogar primeiro um bispo F5, atacando essa dama de E6. E agora eu posso fazer um torre F1 ameaçando um descoberto, ameaçando o bispo H7. Porque aí com esse lance eu ameacei simplesmente ganhar a dama. Ameacei bispo H7, torre por F6. Mas também eu ameacei lances como bispo H3. Não, bispo H3 não funciona. Quase funciona. Mas... eu ameacei bispo E4, talvez. Quase também. Bom, vamos ver, porque aqui já é difícil dele achar um lance para seguir jogando. Porque se ele jogar um rei F8 para sair do descoberto, do cheque descoberto, eu posso ter um... Tem o bispo E4, pelo menos. Se jogar dama E6, bispo D5. Se voltar a dama para G6, eu posso trocar a torre toma, torre por F7. Rei E8, sei lá, torre por C7. Eu tô com vários peões de vantagem. Então essa pode ser uma ideia simples até contra o rei F8. Talvez tenha algo melhor. Sim, tem algo melhor. Eu tenho... Se rei F8, bispo E4, dama E6, bispo D5. Dama G6, eu tenho torre por F7. Torre por F7, cai a dama em G6.
Complicado achar lance de pretas agora, hein? Porque ele tem que lidar com esses descobertos e sempre que a dama sai, cai o bispo de H6. Esse que é o grande detalhe aí da posição. De novo a gente volta na questão da segurança do rei. A segurança do rei é o elemento decisivo da partida. Que ele furou aquele H por G7 intermediário lá atrás, e aí o rei dele ficou muito exposto já. Bom, ele tá pensando bastante, agora ele teve que gastar todo o tempo que ele tinha de vantagem, tá aí com 1 minuto e 37. Partidas de 10 minutos, o negócio é você saber lidar aí de como você administrar o tempo, porque não adianta sair jogando igual um maluco, é, vários lances ao toque, porque não vai conseguir uma boa posição, mas também você não pode ser lento demais, né? Eu acho engraçado a galera acompanhando aqui. Um aqui mandou, o cara vai querer jogar Petrov contra o Evandro também, aí tá de brincadeira. Mandou ali o Gabi Araújo, acho que é Gabriel Araújo, né? Aí o outro ali, o Pix caiu na conta, falou o Eric. Eu acho que a galera já sabe mais ou menos o horário que eu entro aqui para gravar. Fica ali no chat acompanhando. Caiu o Pix aqui na Petrov. Bora lá, bora fazer a revisão da partida, então, com o nosso parceiro flamenguista aqui, né? Alguns vão dizer que é um ator pago da série. Vamos lá, vamos colocar para fazer a revisão. E aí, quando será que foi a revisão dessa partida, hein? Caramba, fomos precisos aqui nessa partida, hein? Ué, veio pro lugar errado. Tá, entendi. Eu que fiz besteira aqui. Agora sim, 96,5 de precisão, 85 de precisão aí para o meu adversário. Partida aparentemente bem jogada, acho que não teve tantas capivaradas aí do nosso lado. Mesmo ele também não teve nada tão grave assim, né? É que acredito que foi mais aquele intermediário ali e a escolha do H6. Eu acho que não precisa fazer aquele lance tão rápido assim. Vamos lá, vamos começar fazendo a nossa revisão da nossa partida. Antes de começar aqui a nossa revisão, para você que está querendo melhorar no xadrez, entra para a lista de espera da Chessflix. Nesse mês de janeiro, você pode se tornar aluno na nossa primeira turma do ano, ainda com o valor de 2025. O link eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, beleza? Mas corre lá porque tá acabando aí o mês de janeiro e aí já vai para o próximo preço, o preço de 2026, beleza? Bom, vamos lá então fazer a revisão dessa partida, né? Começamos aí jogando com o E4, ele veio com a Petrov, jogando com o cavalo F6, jogou bem sólido. Eu tomei o peão de E5. Aqui, só de curiosidade, né? Se joga dama E7, dá para voltar. Como é que é o golpinho, na real? Eu ia falar... Aqui tá certo, né? Se joga cavalo E4, eu ia falar. Se joga cavalo E4 tomando o peão, leva dama E2. E não pode jogar cavalo F6, que leva cavalo C6 descoberto, tá? Então esse é um golpinho bem conhecido aí na Petrov, por isso que ele tem que jogar D6 primeiro, para então tomar esse peão de E4. Aí tá beleza. Aí eu faço cavalo C3, que eu quero trocar esses cavalos, tomar de D, jogar para rocar grande. Ele voltou, que dá para jogar, mas é um pouco menos usual. Tudo teórico até aqui. E aí ele faz esse H6, que é um lance que eu não gosto muito do H6, porque ele me dá esse ponto de contato com o G5. E aí eu resolvi jogar com o bispo E3. O mais natural é jogar o roque mesmo, mas o H6 abriu a possibilidade desse plano que eu fiz. Tanto que o computador ele recomenda já até jogar o G4 direto já. Eu preferi jogar a dama D2, ele queria o G4 rápido, e agora eu fiz G4, né? Então tá certo o plano. Quando ele faz o H6, ele me dá espaço para fazer isso, jogar o G4 e G5. Então é um tema típico que você pode deixar no radar aí também quando você estiver jogando em muitas posições, você pode explorar esse H6 rápido do oponente. Ele jogou cavalo B4, eu segui com o plano de G5.
Cavalo D5, trocou, e aí toma em H6. Então percebe que o meu ataque ele já chegou, né? O computador ele já dá uma vantagem quase decisiva para as brancas. O ataque chegou muito rápido e ele ainda está com dificuldade de criar contra-jogo. Ele tomou, tem esse intermediário que é também um lance importante que eu estava falando, porque se ele toma agora em D1, eu posso jogar tomando em F8, mas dama H6 é ainda mais forte. Ah, eu considerei o dama H6, mas eu achei que bispo G7, eu não tinha torre G1, mas eu tenho, né? Dama H6, toma torre G1, acabou a partida. Pode abandonar aqui. É ainda melhor do que o lance que eu tinha pensado em jogar, né? Talvez eu considerasse o dama H6, porque esse aqui tá bom, tá decisivo também, que eu vi essa posição, né? Cheque e toma em D1 agora, ele tá perdido nessa posição. Mas, ó, depois de C6 ainda acha que dá para escapar. Tanto que meu torre D1 é ruim. Ele prefere dar um cheque em H4, que é melhor. Talvez eu caprichasse um pouquinho mais ali se ele entrasse nisso, mas a ideia inicial era algo mais ou menos por ali. Tomei em E3, ali jogou bispo H6, torre D1, dama G2 era mais torre de D1, dama G2 era um pouco mais preciso, tirei o rei, pô, joguei um xadrezinho muito natural e é suficiente ali já, né? Aqui eu pensava nisso, dama F6, para pelo menos tentar dificultar o cavalo saindo, porque tá cravado. O computador sugere E4, E5. A posição tá difícil para as pretas, mas ele consegue defender por mais tempo. O que joga esse aí, meu cavalo H4, é bom porque eu evito dama F6, aí a dama dele não ajuda mais na defesa. Ele veio com torre G8. Aqui de novo ele tinha dama F6 para tentar resistir mais. Aí o bispo de cores opostas é duro demais de jogar. Primeiro ele defendeu o mate, agora ele está querendo jogar dama G5 para trocar as damas, eu faço H4. E aí o problema do bispo cravado, aqui depois desse já não tem mais lances. Ameacei bispo H7, cheque, ganhando a dama. Se ele tirar o rei para F8, eu jogo o bispo E4. Ele tá dando bispo H7, eu pensava em jogar bispo E4. Dama E6 e bispo D5. Porque aí dama G6 eu vou ter torre por F7. Pensava nessa ideia. Rei E8, ainda dá para jogar. Mas tá muito ferrado, né? Eu troco torre por C7, já 3 peões a mais, torre na sétima, ameacei esse, ameacei bispo F7. Não vai durar muito tempo essa partida, né? Bom, chegamos aí a 2.814 com essa brincadeira aqui. Vamos lá, vamos ver como que tá o nosso ranking agora, que temos novidades aí no ranking. Vamos lá, vamos atualizar. Que se você acompanha aí todos os dias, você deve ter visto que ontem eu era o top 6 do mundo. E agora estamos ali no top 5 de novo, com 2.814. Então, aproximando aí do SUP, que tem 2.817 agora. Temos aí 3 pontos de diferença. Só que a grande surpresa aqui é que teve um jogador que desapareceu do ranking. Você deve saber quem é ele, né? O Naka que estava ali com seus 2.839 de rating, ele ficou inativo. E ele desapareceu aí do ranking, por isso que ganhamos aí mais uma posição. Então, agora o top 3 ele tá com esses caras aqui. Não tem nenhum jogador assim tão conhecido, mas o terceiro colocado ele tem 2.884 já, que é esse cara. Quem que é esse cara, hein? Nunca ouvi falar nesse cara da Indonésia. Não conheço, mas ele tem aí seus 2.884 e depois já vem os dois ali com 2.900. Bom, e no ranking do Brasil, eu acredito que não teve tantas alterações aí nesses dias. Vamos ver aqui. Acredito que a galera não tá jogando esses dias, mas então tá ali com 2.817 tá o Sup, eu tenho 2.814. Lá vai subir nos 2.800, hein? Eu não sabia se ia dar para subir ou não esses 2.800, mas lá vai indo. E os outros não mudaram muito por aqui. A maior mudança é no ranking global mesmo, que agora saiu o Naka. Bom, e com isso, vamos subindo, vamos ver o que acontece aí nos próximos capítulos da série. Se você está gostando, deixa o seu like aí no vídeo, que ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever também. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.